Entendendo a Bíblia em boa companhia e o teu lugar ante a descendência de Abraão, você tem um lugar especial, você está lá junto da promessa, a aliança eterna de Deus, a promessa que Deus fez com Abraão. Pela fé, nós também participamos das mesmas bênçãos. Jesus nos garante isso, os apóstolos nos ensinam isso, Paulo explica direitinho, e nós vemos o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. É Pedro, o discípulo que caminhava com Jesus, nos dizendo: vocês, porém, são geração eleita. Geração é a nossa geração. As outras foram gerações. Abraão não contemplou a promessa diante dele de fazer dele uma grande nação. Ele faleceu, o seu filho também faleceu, o seu neto faleceu, e aí então veio o cumprimento da promessa. Abraão, Isaque e Jacó participaram da mesma promessa que foi repetida inúmeras vezes a Abraão e aos seus filhos, aos seus netos. Mas depois, na descendência, veio então a redenção, e Davi, em Salmos, salmoneia, comemora, glorifica a Deus pelo cumprimento da promessa, a libertação do Egito, o mundo do pecado, estamos livres dele pelo sangue de Jesus. A maior de todas as promessas é Jesus da descendência de Abraão, que nos faz pelo seu sangue consanguíneos de Abraão, consanguíneos de Deus, novamente, porque nós temos agora no nosso gene a imagem e semelhança de Deus restaurada. Vejamos se não é assim, porque quando nós lemos aqui na lição que Deus colocara Israel no meio das nações, conforme está em Ezequiel 5:5. Mas continuamos a leitura do nosso verso que vai orientar o estudo dessa semana. Geração eleita, sacerdócio real. Você foi eleito para ser sacerdote, para pregar a palavra de Deus por sua vida, por palavras, por gestos e ações. Nação santa, separada por Deus. Santo é aquele que foi separado para Deus, destacado dos demais, com uma missão, a missão santa, a fim de que proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado das trevas para a luz de Deus, está sendo chamado agora. E qual é a sua missão? Santificar-se na missão, viver conforme os ensinos de Jesus, para nos fazermos santos no cumprimento das ordenanças e dos mandamentos. E assim glorificarmos a Deus por nossos atos, por sermos uma geração eleita. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante de Ti como geração que quer seguir os Teus caminhos. Eleitos pelo sangue de Jesus, nós estamos rogando a Tua compreensão, a Tua glória, a Tua majestade sobre a nossa vida, nos fazendo servos fiéis e obedientes. Guarda-nos do mal e abençoa todos que estão participando e ouvindo esse programa para que possam frutificar em sua vida, fazendo bênçãos aos outros também com as próprias bênçãos que recebem de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós temos então, na compreensão desse tema, que Deus tem um remanescente fiel na terra e que ele tem uma identidade. A identidade desse remanescente de Israel, em todas as épocas, é a fé, a graça que nos alcança e a obediência. Esses sinais distinguem os santos de Deus dos perversos do mundo. Veja o que diz a palavra aqui em Ezequiel, capítulo 5, verso 5. Assim diz o soberano, o Senhor: esta é Jerusalém que pus no meio dos povos como nações em seu redor. Deus havia colocou Israel exatamente no epicentro comercial de sua época, na questão geopolítica mais importante, onde Israel estava situado exatamente entre a África, a Europa e a Ásia, o mundo conhecido de então, para poder comercializar, para exercer suas atividades internacionais, obrigatoriamente passaria por Jerusalém, pelo templo contemplaria as majestades da glória de Deus diante daquele povo, as bênçãos. E então, por seus atos, gestos e ações e pela prosperidade, mostrariam que Deus acompanhava aquele povo santo. No entanto, olha o que acontece. Assim diz o Senhor, o soberano Senhor: esta é Jerusalém que pus no meio dos povos como nação em seu redor, com nações em seu redor. Contudo, verso 6 do capítulo 5 de Ezequiel, contudo, em sua maldade, ela se revoltou contra as minhas leis e contra os meus decretos, mais do que
do que os povos e as nações em seu redor. Ela que era para ser luz, foi na verdade trevas, e acabou com isso crucificando o próprio Filho de Deus. Recebeu o Salvador com a cruz e com açoites e com espinhos. Ela rejeitou as minhas leis e não agiu segundo os meus decretos. Quando nós recusamos as orientações de Deus, as ordenanças, passamos a ser filhos da desobediência e não filhos de Deus, então não conseguimos distinguir nem mesmo Jesus. Mesmo que ele apareça diante de nós, nós vamos tê-lo como um falso, vamos querer crucificá-lo. A nossa vida precisa espelhar a vida de Jesus. Nós precisamos estar dentro dos ensinos da obediência para que possamos ouvir a voz. Quem ouve a voz e recusa, aos poucos o cérebro interpreta como uma mensagem falsa. É como aquela dorzinha persistente que vai arrefecendo, vai perdendo a sua intensidade, porque o cérebro passa a ignorar aquele alerta. Não é um perigo, deixa para lá. Mas nós estamos, portanto, assim diz o verso 7, portanto, assim diz o Senhor soberano, você tem sido mais rebelde que as nações ao seu redor e não agiu segundo os meus decretos, nem obedeceu às minhas leis. De novo, Deus reforça a mensagem da obediência. Você nem mesmo alcançou os padrões das nações ao redor. Foi pior que as nações ao redor. Recebeu a luz, mas desviou-se. Verso 8. Por isso, diz o soberano, o Senhor, eu estou contra você, Jerusalém, e lhes infligirei castigo à vista de todas as nações. Aquilo que era para ser a mostra da bênção de Deus, passou a ser o castigo, a mostra do castigo de Deus. E nós vimos e somos testemunhas do que acontece aqui no verso 9. Por causa de todos os seus ídolos detestáveis, lembra do não terás outros deuses diante de mim, não construirás para ti imagem de escultura? Aqui está se referindo claramente aos mandamentos. Aqui está se referindo a Êxodo capítulo 20, verso 4 e 5. Por causa de todos os seus ídolos detestáveis, farei com você o que nunca fiz, jamais voltarei a fazer. Se nós estamos na luz, temos os mandamentos, nós devemos segui-lo. Aquele que se prostra diante dos ídolos deste mundo, da riqueza, da opulência, desrespeitando as necessidades do seu próximo, olvidando aquilo que Deus está reclamando de nós, então estão paulatinamente caminhando para a surdez espiritual. Não conseguem ouvir e nem distinguir a voz do bom pastor. Ao seguirem com o rebanho, serão desviados por falsos pastores que estão para roubar as ovelhas de Deus, que pregam contra os mandamentos de Deus. Por isso, diz o soberano, verso 8 e verso 9, e no verso 10, por isso, entre vocês sucederá que os pais comerão os seus próprios filhos e os filhos comerão os seus pais. Castigarei você e dispersarei aos ventos os seus sobreviventes. Que triste essa realidade enfrentada por Israel depois de terem crucificado a Jesus. Judá apedrejou Estevão, fechando, selando a porta para a salvação de um povo que deveria demonstrar a glória de Deus. Já não era mais uma salvação pelo povo, mas a salvação passa a ser individual, inclusive para os judeus, para os israelitas. Não estão fora da graça de Deus, mas o povo de Deus agora está espalhado, como diz aqui, espalhado entre as nações. Por isso, entre vocês sucederá que os pais comerão os filhos. Foi o que aconteceu no cerco romano. Os pais disputavam os filhos para comê-los diante da fome, e os filhos aproveitavam dos cadáveres dos pais para também satisfazer a sua fome. Comiam a sola do sapato, era uma total miséria, a falta de Deus, a falta das... E os ventos, os seus sobreviventes, espalhando pelos ventos, pelos povos. Ventos quer dizer povos na profecia. Portanto, estão espalhados entre os povos, e hoje nós vemos exatamente o cumprimento dessa profecia. O povo judeu está espalhado entre as nações, um povo numeroso que goza das bênçãos de Deus, de uma grande sabedoria, de saber lidar com as finanças, mas que se é reclamado por Deus como pessoas, não mais como povo. Pessoas para seguirem a sua palavra. Por isso, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que por ter contaminado o meu santuário com suas imagens detestáveis e com suas práticas repugnantes, eu retirarei a minha bênção. Não olharei com piedade para você e não pouparei. Um terço do seu povo morrerá de peste e perecerá de fome dentro dos seus muros. Um terço cairá a espada fora da cidade, e um terço dispersarei aos ventos e perseguirei com espada em punho. Foi exatamente o que aconteceu. Mas a Bíblia não foi escrita para eles.
Sim, eles receberam a mensagem de Ezequiel e aplicou na vida deles. Mas essa Bíblia que eu tenho na mão foi feita para que eu possa ler, para que eu possa compreender para você. E então, nós vemos que essa mensagem se aplica ao Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo aos santos dos últimos dias. Em Apocalipse se fala desta reclamação de Satanás para destruir um terço da terra, um terço pela fome, um terço pelas pestes, pela espada. As coisas se repetem antes da nova vinda do nosso Senhor para a grande libertação. Ezequiel traz uma mensagem dura, mas a promessa final é da redenção, é de alegria, pois veio o nosso Salvador. Não estamos diante da maldição e do abandono de Deus, estamos diante do Shekinah, o Deus presente. Estamos diante de Emanuel, é Deus conosco, é Jesus que veio, rasgou a sua carne por nós, teve dilacerado pelos açoites, pelos azorros romanos e pelo castigo que foi infligido pelos meus pecados em sua carne, ele pagou. E agora estamos libertos. E Jesus orou por mim e por você e diz qual é o nosso lugar. O nosso lugar dentro da promessa de Abraão e dentro da realidade que estamos vivendo. Isso aconteceu quando Jesus orou por si mesmo diante da crucifixão que se aproximava. Depois ele orou também pelos seus discípulos e depois orou pelos crentes, eu e você. Vamos ler João capítulo 17 e vamos nos apegar a partir do verso 10. Tudo que eu tenho é teu e tudo que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Aqui Jesus está falando de mim e de você. Veja o que está no verso 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a sua palavra. De quem Jesus está falando aqui? Os deles são os que obedecem à palavra dele. Não podem, portanto, estar dentre a multidão que proclama a desobediência. Agora, eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles aceitaram. Você aceitou a palavra de Deus? Você está obediente a aceitar Jesus como Salvador? A palavra é mais do que simplesmente crer, porque Jesus disse que até Satanás crê. Mas nós temos uma vida transformada pela graça, pela glória de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. É a eficácia do Evangelho na minha e na tua vida. Jesus orou por nós, pois eu lhes transmiti as palavras. Eu rogo, diz o verso 9, por eles, por eles. Nós estamos então diante da oração de Jesus. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste. O mundo, nós sabemos, no mundo tereis aflições. O mundo provoca e produz aflições. É Satanás que está agindo nos seus filhos, no meio deles. Mas não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estarão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome. Proteger do quê? Do que Deus, Jesus está pedindo que Deus nos proteja quando ele agora foi retirado da terra? Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um. A pregação do Sejam Um está muito comum no ecumenismo, na união das igrejas, na união de uma só palavra. Mas e os mandamentos? Aqui Jesus está dizendo, assim como somos um. Para sermos um com o Pai, temos que seguir os caminhos de Jesus e do Pai. Ele nos mostrou a verdade, ele disse aqui, nos mostrou o caminho. Enquanto eu estava com eles, verso 12 do capítulo 17 de João. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Aqui ele fala de Judas e de todos os filhos de Satanás que traem Jesus, desobedecendo as suas palavras. No verso 14, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou. Então você não tem um lugar aqui no planeta Terra. Não pense que vai achar conforto, alegria, se você falar da palavra de Deus. É fácil, é bonito pregar, as pessoas estão ficando ricas por aí pregando um evangelho da graça, um evangelho que tudo vem e que você não precisa fazer nada em troca. Mas aqui Jesus está dizendo que nós seremos odiados porque pregarmos o evangelho. Quem é que vai odiar alguém porque diz, olha, você é abençoado, você está na graça, você está salvo? Mas quando diz, guarde os meus mandamentos, siga os meus ensinamentos, abra mão de coisas do mundo, respeite a fome do outro, atenda às necessidades do outro,
Aí começa a doer no bolso. Aí começa quando tive fome, me deste de comer, quando tive sede, me deste de beber. Visitaste-me na prisão do pecado, você está socorrendo as pessoas. Deles a tua palavra e o mundo os odiou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. É o capítulo 17, verso 15. Jesus pediu proteção para nos livrar de Satanás, das influências, das pregações de Satanás, das facilidades de um evangelho frouxo, um evangelho que nos leva apenas à graça e que nos cega para a obediência. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Nós somos santificados pela verdade. O que quer dizer santificado? Ir paulatinamente se tornando santo, ir paulatinamente obedecendo aos mandamentos. Cada vez mais diante da graça, nós copiamos a imagem e semelhança de Deus e revelamos ao mundo essa grande santificação, o caráter de Deus espelhado em nós. No verso 20, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, você, eu. Não apenas os discípulos estão albergados pela oração de Jesus. Nós, nos últimos tempos, que crermos também estamos. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando você está em Cristo, quando você pratica as obras de justiça, quando você pratica as obras de Jesus, os homens glorificam, porque você é o embaixador de Deus, é um sacerdócio eleito, uma nação santa. É o que diz a nossa lição. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Portanto, que todos sejam um, que todas as religiões sejam uma. Não, é todos os que estão em ti. Não orou pelo mundo, não por todos, mas pelos obedientes. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plenitude da unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. E os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que me quero os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a glória que me deste, porque amaste antes da criação do mundo. E para ir para a finalização, o verso 26. Eu os fiz conhecer o teu nome, continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles. O amor de Jesus em nós, é nós transformando o mundo pelo amor. O amor que constrange, o amor que envolve, o amor que compartilha a palavra, o amor que leva a retribuir a graça do amor de Deus pela obediência, pela transformação do eu interior, pela vontade do Pai em nós. Você acaba de assistir Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Lembre-se que o Apocalipse fala sobre esses santos, que eles vão se distinguir do mundo como um sinal das maravilhas de Deus, porque você é um embaixador, uma nação santa, um sacerdócio eleito, aquele que Deus eligiu no planeta para transformar o mundo pela imagem e semelhança de Jesus. Assim como Jesus transformou o mundo, estamos na promessa feita a Abraão pela fé para também transformar o mundo. Você assistiu Entendendo a Bíblia em Boa Companhia? Não perca diariamente 5 minutos Vem Entende, o outro programa que vai ao ar um pouquinho antes deste. Você curte, segue, compartilha e abençoa as pessoas com a palavra de Deus. Tudo que está na Bíblia tem que estar no ouvido das pessoas. O que não está, o que a voz do homem, que Deus aparte de nós. Não siga falsos profetas, não siga homens que ensinam doutrinas heréticas. O que está escrito, o que passa disso provém de Satanás, é o que diz a nossa palavra. Curta, compartilhe e leve ao mundo a mensagem de Jesus. Que você seja abençoado ricamente, fazendo da sua vida um sacerdócio real eleito por Deus.